isso serve para mim, serve nessa medida, eu estou em outra página. O importante é a gente ir trocando umas ideias, porque a nossa ideia aqui é dividir com você. E falando em dividir, eu vou entrevistar agora o Ailton Cunha, que tem uma história muito bacana sobre a Fundação Estudar. Queria super agradecer o tempo do Ailton, muito obrigada, muito apaixonada pelo projeto de vocês, queria muito fazer essa entrevista. O Ailton, rapidamente falando, ele é formado em Química, só que quando ele estava estudando, ele direcionou a carreira dele para a área de gestão e negócios. Normal, gente, porque está tudo junto e misturado. Às vezes, você estudando uma fórmula de Química, você encontra uma fórmula de fazer outra coisa. Bem assim, né, Ailton? E aí ele entrou na Fundação Estudar em 2014, ele atuou na criação de cursos de decisão de carreira, que não é uma fórmula simples, precisa ter muita dedicação, ser muito especializado. E aí, desde 2020, o Ailton Cunha, ele é líder dessa frente tech de organização, que o que é? São cursos numa área que tem um programa de bolsas para jovens que fazem graduação em tecnologia fora do país. Daí para frente, é o Ailton que vai falar com a gente sobre a Fundação Estudar, que existe para formar lideranças inquietas e transformadoras. Depois eu tenho uma provocação do Inquieta para você. Mas antes eu quero que você fale com a gente sobre a Fundação Estudar e sobre esse projeto lindo de vocês. Bem-vindo. Boa noite, Maia. Muito obrigado pelo espaço. Às vezes eu pego e penso assim, poxa, eu vou contar essa parte da química aqui no meio, né? Nem mexo com isso mais, mas eu acho bacana, porque principalmente às vezes tem muito jovem que escuta a gente, né? Sim. E que pensa que as primeiras decisões de carreira vão definir o que você vai ser sempre. E a coisa não é bem assim, principalmente no modelo que a gente às vezes toma decisão de carreira ali com 17, 18 anos de idade, a maior probabilidade é de que a gente tome ela sem ter as informações devidas. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo mais o que a gente gosta de fazer, oportunidades do mercado que há alguns anos sequer existiam. Hoje, se você entra para ver as vagas de algumas empresas, tem um monte de vagas. Esses dias eu estava fazendo esse exercício aqui, que não existia quando eu me formei. E eu não me formei há muito tempo, assim, foi em 2013. Então, assim, menos de 10 anos e todas as vagas estavam divulgadas, não existiam 10 anos atrás. Então, só esse contexto. Aqui na Fundação Estudar, Maia, a gente tem 31 anos já, que começamos com a ideia de dar bolsa de estudo para brasileiros que queriam estudar fora do Brasil, mas não tinham condições, principalmente se a gente pensar lá no início da década de 90, né? Então, hiperinflação, tudo. Quem conseguia estudar fora era quem era muito rico. E aí a Fundação Estudar começou a dar algumas bolsas de estudo, e esses brasileiros foram tendo muito sucesso na sua volta para o Brasil. Assim, uma série de presidentes das principais empresas do Brasil hoje são ex-bolsistas da Fundação Estudar. Alguns dos jovens que entraram na renovação política, deputados federais novos, são ex-bolsistas da Fundação Estudar, que estudaram em Harvard, em Oxford, estão fazendo trabalhos muito legais. E nos últimos 3 anos, a gente começou a ver um movimento que é o seguinte: no mundo inteiro, os países que estão conseguindo ser mais competitivos são os países que estão se engajando muito em transformações tecnológicas. Sim. E aí a gente começou a se provocar de como que a gente conseguia ajudar os jovens brasileiros também a estarem preparados para isso. Não só os jovens, né? Todos os brasileiros. E aí tem 2 programas principais que a gente fez para isso, né? O primeiro é o Fellowship Tech, que é um programa para brasileiros que acabaram de terminar o ensino médio e resolvem aplicar para cursos de tecnologia fora do Brasil. E aí, quando eles são aprovados, a gente ajuda, eles passam um processo seletivo com a gente, e a gente dá bolsas de estudo, financia esses estudos deles para irem para fora, para se manter lá, e acompanha eles ao longo do tempo que eles estiverem lá fora. Esse é um programa para poucas pessoas, mas que a gente entende que vão ser aquelas pessoas que vão inspirar outros. Igual hoje a gente tem a Luísa, que é uma menina do interior do Rio Grande do Sul, que fez escola técnica e que está estudando fora. A gente tem o Pedro, um menino do interior de São Paulo, estudando fora. A gente tem o Robson, da periferia de São Paulo, está estudando em Minerva. Então, assim, a gente tem casos super legais. Na Minerva School, né, que ele está?
Exatamente. Que é uma das principais universidades de inovação do mundo, né? Você mora em 7 países durante os 4, 5 anos em que você estuda lá. Eu já fiz entrevista aqui com o avaliador da aplicação da Minerva, com o Lucas Mudo. A gente entrevistou aqui. É sensacional o projeto, é sensacional. Muito legal. A Minerva é incrível. Como é que vocês selecionam esses alunos? Qual o critério que vocês usam para nesse programa em especial de bolsa para fora do país na área de tecnologia? A principal coisa que a gente busca no nosso bolsista de tech é curiosidade e iniciativa. O quanto que esse jovem era uma jovem curiosa. Porque se eles eram muito curiosos, eles buscavam tentar fazer coisas diferentes e geralmente eles já vêm fazendo muita coisa. E aí esse jovem que a gente viu, que tinha curiosidade intelectual, que buscava aprender uma coisa diferente sem ser só o que o professor mandava, coisa tal, que buscava ficar fuçando uma coisa diferente. Agora a gente tem caso de bolsista que estava entediado com os joguinhos que ele tinha, ele criou o próprio joguinho e começou vários outros amigos jogarem também. E ele não fez isso pensando em ganhar dinheiro, ele fez isso porque ele estava curioso, estava entediado, e aí saiu olhando vídeo no YouTube, aprendeu sozinho e fez. Então a gente olha muito essa curiosidade e mão na massa. Essas são as duas. Vocês gostam dos makers, né? Exato. E um outro ponto é o quanto essas pessoas, a gente fala muito do give back, né? O sentimento de retribuição. O quanto que esse jovem costuma retribuir as oportunidades que ele tem na vida. Porque um dos acordos que a gente faz aqui, um acordo muito mais moral do que o contrato em si, é de que se ele acreditar que essa bolsa foi importante para ele, que alavancou a carreira dele, ele vai depois restituir ela para outros jovens e ele vai voltar para o Brasil em algum momento e trazer esse conhecimento para cá. Incrível isso. Então, a gente busca jovens que desde cedo, poxa, quando ele teve uma oportunidade, e você consegue identificar isso cedo, né? Engraçado que vocês conseguem inverter um pouco, porque, por exemplo, as grandes universidades do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na China também agora, já não é de agora, já é de algum tempo, o fator de desempate na aplicação da prova para o vestibular são as atividades extracurriculares, né? Então, assim, eles olham a nota, mas para a pessoa aplicar para Harvard, para Columbia, enfim, todas as outras universidades, elas têm já que ter a nota, então é o básico, né? Ter um bom currículo. Então, se a pessoa já está lá, ela já foi direcionado por conta desse currículo, né? Dessa boa nota. Mas as atividades extracurriculares são muito fator de aprovação, de desempate na aplicação. O que você está fazendo aqui, a Fundação Estudar, é mais incrível, porque a atividade extracurricular lá, ela tem um objetivo que é um pouco selecionar alguém que seja um cidadão do mundo, que já fez trabalho voluntário, que já escreveu um livro, são várias atividades extracurriculares, porque elas estão muito ligadas ao desenvolvimento de habilidades também. Mas aqui vocês trazem para uma coisa que está no DNA do Brasil. É você voltar e você colaborar com um país que precisa ter outras fundações estudar, que precisa ter outros caras que vão estudar fora, que é uma questão da ética, da cidadania, que está muito associada ao tipo de país que a gente que não é um país fácil. Incrível isso, Ailton. E esses exemplos, eles têm um potencial de impacto muito grande, assim. É impacto, a palavra é essa. Esse ano, por exemplo, a gente teve no programa de líderes, né, que a gente tem um programa de tech, que é para estudantes de tecnologia, a gente tem um líderes, inclusive, está com inscrição aberta. Eu quero que você me fale do líderes também, eu quero que já emenda aí e fala do líderes. O Líderes é o programa que é mais antigo que a gente tem, que ele é de bolsas de estudo para jovens de graduação e pós-graduação, de qualquer área, assim, ciências exatas, humanas, biológicas, que queiram essa coisa de, nas suas áreas de atuação, causar muito impacto e ser grandes profissionais aqui. E aqui, às vezes, a gente fala, quando fala impacto, o pessoal pensa, quer que todo mundo abra uma ONG? Não. A gente quer que você faça seu negócio também, a gente quer que você
no que você quiser fazer na sua carreira, que você construa carreiras. E é bacana porque vocês são uma fundação, eu estou te atropelando porque eu quero falar sobre todas as coisas e a gente não tem tanto tempo, mas sem fins lucrativos, né? Vocês têm vários apoiadores, assim, várias empresas. Eu fiquei chocada, deixa eu ver se eu encontro aqui onde que tem as empresas que apoiam vocês. São marcas que... Elas são as apoiadoras da Fundação Estudar, como doadores, né? Ou como fundação. Então, vocês têm vários modelos, né? Endowment, fundadores, ou seja, doação a fundadores. Aí tem marcas como Cervejaria Ambev, Bradesco, Burger King, Globo, Nubank, Itaú, muito banco, né? Santander, Fundação Boticário, Fundação Lema, Votorantim Cimentos, muitas outras. Então, assim, olha o nível dessas empresas para estarem apostando na fundação. Essas empresas, elas não colocam recurso onde elas não veem que tem um projeto que faz sentido para elas dentro do que elas querem como marketing social, que é muito mais do que marketing, mas que também são comprometidas com o impacto, não é, Ailton? Exatamente, exatamente. E o impacto tanto direto da pessoa, o que ela está fazendo, quanto inspiracional, né? Quem que ela está trazendo a mais pro bacana bolo, né? Isso, hein? Muito bacana. Aí tem o Fellowship Tech, tem o CC50 e o Programa de Líderes. Então, no total, são 5, né? Isso. Porque tem o de bolsas, o Líderes, o de bolsa, o Líderes, o Fellowship Tech, o CC50, 4. O Fellowship Tech, ele é o programa, e o Líderes é o programa de bolsas, né? Os dois são programas de bolsas, então são 3. São 3. Sobre o CC50, é super legal a história dele também, Maia, que ele é o curso de introdução à programação da Universidade de Harvard. Uau. Inclusive é o que o Zuckerberg fez e depois saiu de lá, foi começar a criar o Facebook. É um dos alunos mais famosos, né? E a gente traduziu esse curso para a versão em português. Ele só não assistiu umas aulas de ética, né? Ele só que fez a parte do dinheiro. A gente traduziu esse curso para português e disponibilizou ele gratuito. Então, hoje, o mesmo curso que um aluno de Harvard assiste de introdução à programação está acessível para qualquer brasileiro que quiser aprender. Em inglês ou em português? Eu te pergunto isso. Em português. Em português, né? Porque o inglês ele é um desafio, né? Por conta de que a gente não consegue avançar muito, né? Escalar muito em algumas coisas globais por conta do não ensino de relevância do inglês, e ele é um aliado de projetos como os de vocês, né? A própria tecnologia, sem falar inglês, complica, dá para fazer, mas complica um pouco, né? Exatamente, assim, hoje a gente vê isso muito com alguns alunos fantásticos que poderiam estar sendo aprovados nas melhores universidades do mundo e que às vezes eles não conseguem por causa do nível de inglês. E aí a ideia de traduzir o CC50 foi muito para ajudar nisso, né? E a gente já teve mais de 2.000 alunos que concluíram esse curso hoje. Então, qualquer pessoa que estiver assistindo a gente, vai assim, estou ouvindo dizer que programação é muito importante, quero aprender um pouco da lógica de programação. A gente tem aluno de 13 anos e tem aluno de 75 anos que já fez o CC50. Esse que está aberto de líderes, como que as pessoas se inscrevem? O líderes, você precisa estar aprovado em alguma universidade ou do Brasil ou fora do Brasil, graduação ou pós-graduação. Aprovado que você diz concluído a graduação? Não, estar fazendo. Tá. Está matriculado. Está matriculado, e aí ele pode se inscrever no programa de líderes. E aí o programa de líderes, ele é um processo seletivo. No último ano, a gente teve 60 mil inscritos e aprovamos 30 pessoas. Agora... 70 mil para 30 vagas? Exato. Líderes é um programa bem seletivo hoje em dia, mas que a gente fala muito para as pessoas. Por exemplo, às vezes tem alguém que está assistindo e fala assim, então não é para mim. É para você, assim, se inscreve, porque mesmo as pessoas que não são aprovadas, a gente faz um processo para que elas aprendam ao longo dele. Então tem muita coisa legal. E a gente tem muitos casos de pessoas que falam assim, eu não tenho chance, e aí foi aprovado e recebe o nosso apoio. E só para o pessoal não confundir, o CC50 não é um processo seletivo. Qualquer pessoa, é só se inscrever e fazer.
Que é aquele de Harvard, que tem o de programação. Exatamente. Tá. Exatamente. Produção, coloca o site no nosso lettering, nos caracteres da... Isso, obrigada. Para as pessoas estarem vendo agora, ao vivo, ou depois quando a gente compartilhar. Ailton, dentro do modelo de negócio de vocês, dentro do segmento em que vocês atuam, do nicho que vocês atuam, que é muito mais que um nicho, como é esse modelo de negócio? Porque, assim... é algo que o Brasil precisa, que é inspirador, que forma mão de obra, que está dentro de um segmento que foi sempre muito maltratado, que é de educação, e que a gente vê uma corrida para a educação. As empresas virando escolas, né? Estava escrito em todas as previsões, em toda a predição de quem estuda futuro, de quem estava um pouco imerso nisso. Onde vocês querem chegar, no lugar que vocês estão, tem outras iniciativas, porque eu acho vocês bem tranquilos. A sensação que eu tenho conversando com você é que quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, mais desses 70 mil vão ter chance em páginas diferentes, muito provavelmente com um modelo diferente. Mas eu queria que você falasse desse modelo de negócio, para a gente só encerrar falando sobre essa questão do empreendedorismo, do nicho, enfim, dos concorrentes. Tem uma frase que o pessoal do terceiro setor fala muito, assim, que o sonho nosso é não precisar existir. Então, assim, a hora que chegar o momento que a gente não tiver necessidade de existir, é perfeito. Enquanto esse momento não chega, a gente tem muito trabalho a fazer. Nossa, vocês não vão deixar de existir. Eu não sei se é uma boa notícia ou uma péssima notícia, porque tem dois lados. Por enquanto, a gente tem muito trabalho a fazer, né? E a gente trabalha num nível que ficou conhecido como organizações híbridas. O que são organizações híbridas? São organizações que, de um lado, se mantêm com doações. Então, hoje a gente tem esses doadores fiéis aí, né? Que você comentou, que acreditam muito no que a Alguns gente... deles, né? Não deu para elencar tudo. Muito banco. Porque a gente, ano após ano, entregando resultado com muita transparência, mostrando todos os processos, com uma equipe muito boa, a gente conseguiu ganhar essa confiança, então a gente tem esse patrocínio constante de doação. Por outro lado, a gente entende que viver só de doação é muito perigoso, né? Porque em algum momento pode dar uma crise, pode acontecer alguma coisa, o patrocínio não vir. Então é importante a gente gerar receita própria. E aí a Fundação Estudar começou a ver que ela tinha muito conhecimento. Estou trabalhando com as melhores pessoas, conectando elas com os melhores lugares, começou a aprender muito. E a gente começou a desenvolver uma série de cursos sobre carreira, sobre decisão de carreira, liderança, que as pessoas podem entrar e comprar esses cursos. Legal. Também nesse site que eu estou vendo aqui? Que a gente também nesse site. 1/3 das inscrições são sempre gratuitas, então a gente sempre dá bolsa para quem não pode pagar, até nesses cursos, mas quem pode pagar, paga. E como eles são cursos que acabaram ficando muito reconhecidos no mercado por essa qualidade, por a gente pegar ex-bolsistas e trazer para ministrar. Então a gente brinca muito que às vezes a gente tem um conhecimento que não está à venda, porque você tem um ex-bolsista lá, que ele é a grande referência em algum setor, que se alguém falasse, vou pagar por uma aula sua, ele não ia, mas pra gente ele vai porque ele tem um sentimento de gratidão, porque há 15 anos atrás... que está no DNA de vocês, quando eles chegam, eles já entendem isso. Ele estudou vocês com uma viraram um bolsa selo nossa. de qualidade, né? Exato, ele estudou com uma bolsa nossa, ele quer retribuir. E aí a gente consegue que essas pessoas que podem pagar e que vê esse valor do curso, pagam um valor muito bom muito e a gente consegue financiar a própria iniciativa. Então tem esse modelo híbrido, que é ali tanto uma organização social quanto um empreendimento mesmo. Quando vocês fazem os eventos que vocês mostram os talentos, né? Esses líderes inquietos, que nem vai dar tempo de falar, e transformadores, com essas empresas que estão atrás desse perfil, esses eventos, esse evento ele é free, ele é para todas as empresas ou só as empresas que são doadoras de vocês? Vocês ganham dinheiro com isso, com inscrições, com empresas que se interessam nessa mão de obra? Eu nem gosto de falar mão de obra, que eu acho mais antigo. Nesses talentos qualificados? Sim, a gente trabalha como se fosse uma pirâmide, assim, que a gente tem alguns produtos que a gente faz para poucas pessoas, que tem esse caráter de inspirar. Então, assim, o programa de líderes, o fellowship. Alguns programas que são para muitas pessoas, que são esses cursos que elas podem fazer, que são para milhares de pessoas por ano. E a gente tem programas que são para todas as pessoas, que
que é o nosso portal, por exemplo, hoje para estudar fora, que é o portal mais visto do Brasil sobre estudar fora, 3 milhões de visitantes únicos. Nosso portal de carreira, que é um dos mais vistos. E aí, nessa faixa aqui dos milhares, a gente tem um programa, tudo o pessoal encontra aí no site nosso, que chama Conexão. O Sim. Conexão, a gente pega jovens que participaram de diferentes cursos nossos e faz, você está procurando um emprego? Você gostaria de conhecer algumas empresas parceiras? E aí essas empresas parceiras também pagam para ter Muito legal. Aí vocês estão nos 32% das fontes de receitas que são internas, que é endowment, que são as doações e os fundadores, e 68% de fontes externas com investimentos em inovação, novas causas, produtos, enfim. É isso, né? Em média. Isso aí. Ah, muito bom, cara. Que inspiração e que bacana. A gente quer falar mais depois com vocês sobre isso. Eu vou te ligar depois porque eu conversando com você, minha cabeça aqui deu vários insights. Eu também sou uma mente inquieta, mas às vezes eu não sou inquieta nesse teu nível. Porque o inquieto é engraçado, porque ele tem o ônus e o bônus. Eu estava conversando com a produção antes, eu falei, gente, mentes inquietas e transformadora. Uma mente inquieta também não é uma coisa tranquila, não. Maia, eu recomendo a gente ter um livro que chama Cultura de Excelência, que conta a história de vários ex-bolsistas nossos. E aí eles falam muitas vezes disso, assim, de como que também tem essa inquietude, tem essa coisa de querer fazer mais, mas eu Qual é a dor e a delícia de ter uma mente inquieta? Até porque a maioria das empresas, não só no Brasil, mas fora também, eu conheço gente que trabalha fora do Brasil, que também sofre disso, as empresas amam os inquietos, os transformadores e os criadores, mas as culturas corporativas, elas não conseguem lidar com essas pessoas. Essas pessoas são lobos solitários, elas viram alvo, elas são bem-vindas só no discurso, mas na coisa vertical, que não é mesmo horizontal, a maioria é vítima. Não é simples. É melhor mesmo empreender e ser dono da coisa toda para você formar uma outra geração, entendeu? É meio isso. Mas eu acho que é uma luta, não é uma luta em vão, não é uma causa em vão. A gente não pode desistir, porque muitas coisas estão mudando numa escala gigante. Muitas coisas a gente tangibiliza, outras não. Eu sei que I love Fundação Estudar. Vou ligar para você depois que a minha cabeça fervilhou aqui com minha mente inquieta. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço, Maia, porque a gente às vezes o pessoal, como é que faz para doar? A gente fala, não, tá aqui o nosso site, coisa e tal, mas o espaço que vocês dão para poder chegar em mais pessoas, às vezes vale mais do que uma doação. Então, sempre que precisar, estou à disposição, conta com a gente, porque o que eu gostaria é que todo mundo tivesse acesso ao conteúdo que a gente tem gratuito hoje, sim, que eu sei que pode mudar a vida de muita gente. Se muda. Ailton, prazerzaço, cara. Te conhecer, trocar ideia contigo e levar tanto conteúdo de valor para o nosso internauta e telespectador. Muito obrigada. À disposição. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que incrível, né?